Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero mostrar hoje um vídeo, que esse vídeo ele fala do seguinte tema: desassociação. E a forma como a congregação, a organização, ela produz um vídeo com o objetivo de orientar os seus membros de como se comportar em relação a uma pessoa desassociada, seja ela quem for. No vídeo a seguir que você vai assistir, uma jovem ela é apresentada agindo de uma forma um tanto quanto, na minha opinião, forte, tá? Difícil, para com a sua própria mãe. Sua própria mãe. E veja, eu quero que você leia, né? Esse vídeo ele é em inglês, então você precisa ler as legendas que foram colocadas. E à medida que você for lendo, vamos raciocinar sobre o seguinte ponto. É verdade que a Bíblia fala sobre a disciplina, a desassociação. Nós não negamos a desassociação, por isso preste muita atenção no que eu estou dizendo. Eu não nego a necessidade da repreensão, da disciplina, porque a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, se você analisar o contexto, você vai ver que transgressores que se diziam irmãos não deveriam ser tolerados em suas ações iníquas e erradas, mas deveriam ser disciplinados, até mesmo expulsos, sim, da associação, da comunhão dentro da congregação. Então nós não somos contra, de jeito nenhum. A desassociação é uma disciplina bíblica, mas agora o próprio Jeová, ele fala nas Escrituras que ele puniria aqueles a quem ele decidisse punir no devido grau. O que é devido grau? Ora, há graduações, há níveis de intensidade em disciplinas. Por exemplo, uma pessoa que ela é desassociada por erros, que sejam erros acidentais, ou seja, a pessoa cometeu um erro, mas não pratica, não faz daquilo uma prática na sua vida, muitas vezes ela não é desassociada da congregação. Ela confessa o seu erro aos anciãos e ela permanece dentro da congregação. Talvez algumas restrições nos privilégios é colocado, mas às vezes ela não é desassociada. Agora, há casos onde a pessoa não demonstra um arrependimento genuíno ou passa a reincidir no mesmo erro vez após vez, então ela precisa ser disciplinada. Ela não quer abandonar a congregação. Veja, eu estou falando de um tipo específico. Ela não quer abandonar a organização, não quer deixar de ser testemunha de Jeová. Ela acredita na Bíblia, ela acredita em Jesus Cristo e ela acredita no Deus Jeová. Ela não se tornou uma apóstata, ela não está militando contra nenhum desses ensinos, nem contra seus irmãos na fé. Aliás, ela continua frequentando as reuniões, se esforçando para voltar o mais rápido possível. Já tem outras pessoas que são aqueles que abandonam a organização, referem-se a elas como a organização como se fosse uma seita, como uma organização de controle mental, passa a criticar a organização, passa a criticar seus anteriores irmãos, passa até mesmo a militar contra os ensinos, ou até mesmo contra ensinos claros das Escrituras. Então a vida delas é se voltar contra tudo aquilo que um dia acreditou. Então o objetivo dela, na verdade, é destrutivo. Ela abandonou e virou as costas para a sua anterior fé e irmandade. Então essa pessoa nós compreendemos como apóstata. Mas você nota a nítida diferença entre esse último exemplo que eu citei e o anterior? O exemplo na qual a pessoa está arrependida, frequentando as reuniões e desejando voltar, apesar de ter errado e estar realmente em disciplina? Então veja, quando nós analisamos que Jeová diz que puniria pessoas, né, ou puniria alguém no devido grau, não é possível que nós não entendamos também, já que também somos inteligentes e queremos ser justos como Jeová, que punições elas devem ser
colocadas, aplicadas no devido grau, dado a situação em que aquela pessoa se encontra, a forma dela agir, o espírito por detrás do seu comportamento. Então, nesse vídeo, nós vamos ver uma jovem e a forma como a organização coloca como o modelo a ser seguido com relação à atitude para com uma pessoa desassociada. E agora veja, não está claro no vídeo se essa pessoa desassociada, ela é uma pessoa que se tornou apóstata, não está claro. Não está claro se ela é apenas alguém que cometeu um erro e reincidiu no erro, precisando ser desassociada, mas que continua frequentando o salão do reino, continua querendo estar associada, buscando ser readmitida, seguindo os passos, que é ir nas reuniões, ler a Bíblia, manter uma certa espiritualidade com Jeová. Não se diz isso. Portanto, existe uma ambiguidade aqui, ou seja, não se demonstra uma distinção em termos de como agir em relação a cada uma dessas pessoas e seus comportamentos que eu citei anteriormente. Agora veja, não confunda o que eu estou dizendo aqui com a absolvição ou a admissão de que se deva se associar com quem está desassociado. Não, não é isso. Não é isso. Porque a desassociação, a excomunhão, se ela não tiver um efeito real, ela não tem sentido. Esse termo perde completamente o seu sentido, ou seja, o que é desassociação se a pessoa continua associada? O que é excomunhão se você ainda continua em comunhão com aquela pessoa? Se você continua unida, se associando, aquela pessoa não está passando por nenhum processo disciplinar, ela não sentirá absolutamente nenhuma mudança. Então, eu não estou dizendo que as pessoas devam se associar com quaisquer pessoas que estejam em disciplina da desassociação. Não, mas o que eu estou dizendo é que há certos níveis que muitas vezes extrapolam aquilo que é admissível e aquilo que é equilibrado. Por exemplo, a própria organização, em dados momentos, eu quero mostrar para você e depois você pode fazer a sua própria pesquisa, né? A própria organização, em determinados momentos, já escreveu que há uma distinção clara entre pessoas que se tornam apóstatas, que militam contra a organização, e pessoas que elas não têm uma militância contra a organização, mas estão lá fazendo por voltar para a congregação e se esforçando nesse sentido, e que então elas não têm um comportamento, por exemplo, como o do apóstata. Por exemplo, o comportamento descrito em 2 João. Eu vou mostrar para vocês aqui essa passagem. Ó. Eu trouxe aqui esse print que diz o seguinte. Esse está no KM, que é o nosso Ministério do Reino, de 75, fevereiro, página 3, perguntas respondidas. Aí diz, conforme se salientou na Sentinela de 15 de novembro de 1974, página 685, olha o que diz, está em vermelho. O cristão pode cumprimentar o desassociado que não é semelhante aos descritos em 2 João 8,11. Está vendo aqui? Você sabe que 2 João 8 ao 11 é aquele texto que fala que se alguém não trouxer aqueles ensinos, mas ir além, com ensinos diferentes, negando que Jesus seja o Cristo, e além disso, obviamente, pelo contexto se percebe alguém que não endossa os ensinos normativos, então essa pessoa realmente, ela não deve ser patrocinada, não deve se cumprimentar, não deve dar acolhida a ela, porque você está abrindo porta para patrocinar, por assim dizer, ensinos falsos. Então é óbvio que tem pessoas que se tornam apóstatas, que elas são contrárias à nossa fé e nossa fraternidade. Mas aqui diz, o cristão pode cumprimentar o desassociado que não é semelhante aos descritos em 2 João 8,11. Mas certamente não irá além de uma palavra de cumprimento ou de saudação. Isso aqui é uma visão equilibrada? Sim, essa visão é totalmente equilibrada. É uma visão maravilhosa. Isso aqui é o certo a se fazer. Por quê? Porque, como eu disse antes, eu repito, há pessoas desassociadas
que são zelosas, que amam Jeová. Elas erraram, talvez tropeçaram 2 vezes, foram disciplinadas, mas elas estão indo no salão do reino. Elas querem voltar. Elas amam a fraternidade. Elas amam seus irmãos, elas amam Jeová. Então, veja, elas não se comportam como aqueles descritos em 2 João 8,11. Portanto, o cristão pode cumprimentar o desassociado que não é semelhante aos descritos em 2 João 8,11, mas certamente não irá além de uma palavra de cumprimento ou de saudação. Por que não irá além disso? Porque, de fato, isso seria, então, abrir margem para uma associação, para que essa pessoa entrasse novamente numa espécie de comunhão. Então, veja, é preciso que a pessoa sinta que ela está realmente desassociada, que ela não está mais em comunhão, que ela está em processo disciplinar e assim deve ser agir, deve constar no nosso modo de agir com ela, até que ela seja restabelecida. Diz mais, ó. A Sentinela de 15 de novembro de 74, páginas 691 692, sugeriu que, quando não estão envolvidas relações carnais, será melhor deixar aos anciãos as conversações ou exortações adicionais. Ou seja, quando não estão envolvidas relações carnais, tipo mãe e filho, filho e mãe, pai e filho, irmãos carnais. Quer dizer, quando não envolver isso, né? Quando não envolver esse tipo de relacionamento, será melhor deixar para os anciãos as conversações ou exortações adicionais. Então, aquilo que é adicional, deixa para o ancião, se não houver nenhuma relação carnal. Então, veja, aqui também se abre margem para que não seja impedido todo e qualquer contato com essa pessoa. Porque você imagina, você tem um filho que mora na sua casa, aí ele é desassociado porque ele comete um erro. Aí você vai expulsar esse filho da sua casa? Você vai abrir a porta e dizer assim, agora sai da casa, você não é mais meu filho. Né? Porque, veja, se é para cortar as relações, então você praticamente, como você está dizendo, você não é mais meu filho, sai de casa. Não é assim, gente. Não é assim. As obrigações familiares, elas não cessam pela desassociação. Não é porque o seu filho foi desassociado que ele deixou de ser seu filho, nem sua mãe deixou de ser sua mãe. Nem você deve agora deixar de honrar o seu pai e a sua mãe, que é uma promessa bíblica, que é um mandamento com promessa. Seu pai e sua mãe ainda precisam que você cuide, em muitos casos, da saúde deles. Se eles não estão debilitados, se talvez não precisam de alguma comida, algum tipo de ajuda médica, você não pode abandoná-los. Você não pode largá-los ao léu, à sorte, como se eles simplesmente não existissem. Então é por isso que aqui diz, quando não estão envolvidas relações carnais, será melhor deixar aos anciãos as conversações ou exortações adicionais. Sim, porque daí não é da sua família. Aí não é da sua família. Aí a família dessa pessoa é quem vai ter que cuidar desses detalhes. Então preste atenção. O que você acha disso aqui que a organização escreveu? Maravilhoso, não é verdade? Maravilhoso, equilibrado, perfeito. Eu bato palmas para esse tipo aqui de comentário. Quem escreveu isso? Escreveu pelo Espírito Santo de Jeová. Agora, meu irmão, minha irmã, na prática é isso que acontece? É isso que acontece na prática? Porque se desenvolveu posteriormente uma atitude que é um castigo, uma disciplina que não é no devido grau, está além, extrapola os limites da razoabilidade e que até mesmo choca internamente a nós e muito mais ainda as pessoas de fora, as pessoas das nações, os quais olham de forma simplesmente estarrecida para esse tipo de comportamento que despreza a pessoa que está em desassociação, que está excomunhada. Porque uma coisa é você não se associar com essa pessoa, mas continuar sendo uma pessoa educada. Por exemplo, se você ver um irmão que está desassociado, passar por ele na rua e você dizer, olá, tudo bem? E seguir reto. Não parar para dar maior conversação. Você tem o direito de fazer isso e deve fazer isso. Não dar maior margem para a associação. Mas também não é preciso negar um oi, um olá, ser gentil, mostrar que você tem educação. Não passar pela pessoa como se ela fosse simplesmente invisível.
Então, isso está de acordo com o que nós vimos aqui. Então, isso aí é algo que extrapola os limites da disciplina. Ou um pai expulsar seu filho de casa, ou uma mãe negligenciar sua filha, seus filhos, enfim, porque são irmãos carnais. É uma relação carnal, pai e filho, filho e pai, irmãos, quando são da mesma família. Então, isso é uma extrapolação, não é no devido grau. Então, o que está aqui nessa passagem, nessa tirinha que eu coloquei aqui, que foi estreia das publicações, isso aqui está perfeito. Mas agora preste atenção nesse vídeo. Preste atenção nesse vídeo. E me diga se isso aqui é equilibrado. Me diga se isso aqui é razoável. Vamos assistir ao vídeo. Mom's disfellowshipping still feels so wrong. Elsa, please speak up. I miss you so much. I just want to hear your voice. It's such a struggle. I miss her. She taught me the truth. Gave me a stable life. She was my closest friend. What's the harm in just calling once in a while? To chat. Maybe I can even help her to come back to Jehovah. Então, essa é a primeira parte. Tem o restante. Mas eu vou comentar essa primeira parte, que é o seguinte. Perceba que a mãe liga para a filha porque quer só ouvir a voz dela. As pessoas, elas têm sentimentos. Elas sentem falta das pessoas, elas sentem saudade, elas possuem carências afetivas. E uma mãe ama muito seu filho. Então imagine, essa mãe foi desassociada. Não falo o motivo. Mas vamos supor que ela cometeu um erro, reincidiu no erro e acabou sendo desassociada. Né? Não se diz se ela está indo na congregação, nas reuniões. Mas vamos supor que sim. Então ela quer falar com a filha. Ela quer ouvir a voz da filha. Nós não sabemos se essa mãe está precisando de alguma coisa, de alguma ajuda. Nós não sabemos. Talvez ela esteja doente. Talvez tudo que ela gostaria é que essa filha, naquele momento, pudesse estar com ela para dar algum apoio, nem que seja através da voz. Veja, ela não pediu para a filha ir até a casa dela. Ela pediu para ouvir a voz da filha. Então, lembre-se do que nós vimos antes, aqui quando disse na publicação sobre a questão de como nós vimos na publicação aqui, falava sobre quando não estão envolvidas relações carnais. Aqui o caso é uma relação carnal, é mãe e filha, né? Mas quando não estão envolvidas relações carnais, será melhor deixar para os anciãos as conversações ou exortações adicionais. Veja. Então, isso significa que conversações e exortações, quando estão envolvidas relações carnais, são admissíveis. Então, essa filha poderia ligar, atender o telefone e dizer: mãe, tá tudo bem, eu estou bem, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Você está passando bem? Como é que está a sua saúde? Tem comida em casa? Tem, tá tudo certo? E então, se essa mãe dissesse: eu gostaria que você viesse aqui, essa filha até poderia dizer: mãe, eu posso passar aí rapidinho só para ver se você está precisando de alguma coisa, mas você sabe que nós temos de levar a sério o que a Bíblia diz sobre a desassociação. Então, eu vou passar aí
vou ver o que, que está faltando, se você precisa de alguma coisa, remédio, tá? A senhora saiba que eu amo a senhora, quero o seu bem, a senhora precisa voltar para a congregação. A senhora tem que voltar para a congregação para fazer as coisas certas o quanto antes para poder ser readmitida. Mas eu vou passar aí para ver se falta alguma coisa e então deixar claro para a senhora que eu estou bem, tá bom? É isso, mas só que nós não podemos estar nos associando como antes, da mesma forma, até que você esteja restabelecida. Isso é um mandamento bíblico. E por mais que você seja minha mãe e eu lhe amo, nós não podemos afrouxar os mandamentos de Deus nesse sentido, tá bom? E aí, desligava. Você está entendendo? Algumas pessoas podem achar absurdo até isso, mas veja, a Bíblia realmente fala sobre desassociação e ela não coloca lá dizendo que há casos que são exceções como o de parentes próximos, pai, mãe e filho, não. Mas nesse caso, como disse aqui a publicação, se há relações carnais, é diferente. É diferente. Agora, se é uma outra pessoa que não faz parte da sua família imediata, família nuclear, você não vai dar mais conversações. Não tem por que ficar dando mais conversações. No máximo, como diz ali o próprio parágrafo, né, você daria um oi, olá em situações específicas, como ao achar essa pessoa caminhando pela rua, em um mercado, ou até mesmo ao chegar no salão do reino, um simples olá, oi, e pronto. Agora, você não faria nada mais do que isso. Mas veja o que aconteceu nesse vídeo. A mãe queria ouvir a voz da filha. Nem pediu que ela fosse lá. A filha simplesmente fez de conta que não ouviu e desligou o aparelho. Logo em seguida, ela tentou, convencer a si mesma de que aquele era o modelo a ser seguido. Mas veja, é necessário realmente esse tipo de atitude? Não seria um tanto exagerado? Talvez a pessoa diga, mas Jeová diz isso nas Escrituras. Não, meu irmão, minha irmã, não diz. A própria congregação deixa claro aqui que existe uma distinção entre o apóstata e aquele que está desassociado, mas que demonstra arrependimento e deseja voltar para a organização, aquele que não conforme descrito, semelhante aos descritos em 2 João 8,11. A própria congregação reconhece isso nessa publicação. Então, veja, existem meios mais equilibrados de se agir com relação aos desassociados que não implicam nessa atitude, que, a meu ver, extrapola os limites, não é no devido grau, vai além. Vamos continuar vendo agora e finalizar o vídeo. Abel was essentially a spiritual orphan. But regardless of what his parents chose, he listened to Jehovah and patiently waited on him to fulfill his promises. I never thought of it that way. What has Jehovah promised me if I patiently wait? Spiritual brothers? Sisters? And mothers. If I focus on what I do have and wait patiently, someday what I don't have may even come back to Jehovah. Bom, nós vimos aqui, meu irmão, então que a jovem acabou por fim buscando dentro da congregação, olhar para o irmão, aqueles que seriam seus irmãos, pai, mãe, enfim, tentando achar conforto para o fato de que sua mãe não estava mais presente ali.
E embora isso seja uma verdade, né, algumas pessoas talvez realmente viverão sem os seus pais no novo mundo, né, porque talvez eles se tornem rebeldes, apóstatas contra a verdade. E eu falo aqui de uma perspectiva cristã, não estou falando aqui de uma perspectiva só unicamente das testemunhas de Jeová, porque nós sabemos que realmente algumas pessoas se perderão. A salvação não é universal, nós não temos a visão universalista. Então, sim, realmente haverá perdas e algumas pessoas talvez terão de conviver sem seus entes queridos no futuro novo mundo. Mas vejam, aqui a questão não é essa possibilidade futura. Mas a questão é que se essa pessoa que está em disciplina, ela não age como uma apóstata, não há razão para tal restrição absoluta, no sentido de não poder dar um oi, um olá, ou talvez por ter uma relação carnal mais achegada, como o caso aqui é mãe e filha, não poder de vez em quando atender o telefone e simplesmente dizer: mãe, tudo bem? Está tudo bem comigo. Está precisando de alguma coisa? Remédio, comida, em casa alguma coisa, tá? E sem que haja uma associação sem restrições. Não. A desassociação deve ser levada a sério. Então perceba, meu irmão, não estou dizendo que a desassociação é errada. Não, ela é bíblica. É defensável do início ao fim. Porém, como Jeová diz, deverei castigar-te no devido grau. Então veja aqui que o que nós vemos escrito nessa imagem é totalmente diferente do que consta no vídeo. O vídeo é muito radical. Tanto é que esse vídeo era para ser parte, a ser exibido em congressos e foi retirado. Não foi vinculado. Por isso talvez você nunca viu esse vídeo. Porque ele é tão forte que os próprios irmãos perceberam que tinham ido além do que era admissível. Então não foi vinculado esse vídeo. Então demonstra que, na verdade, esse é o espírito pelo qual muitas vezes se orienta os irmãos a tratar pais, mãe e filhos. E embora realmente às vezes as escrituras dividam famílias por causa da divergência de opinião, isso não é algo exclusivo entre as testemunhas de Jeová, mas acontece em todas as religiões. O fato é que existem alguns casos onde há uma extrapolação disso, onde há uma atitude que demonstra um certo desprezo para com aquela pessoa. E isso não é admissível. Isso é forte demais. Então, no final, a jovem acaba dizendo: se eu seguir as orientações, aquilo que não tem hoje pode mudar e pode até voltar para Jeová. Ou seja, o que ela quer dar a entender é que se ela não conversar nunca mais com a mãe dela, ou durante esse período, a mãe dela talvez volte para Jeová. Meu irmão, minha irmã, uma pessoa que está desassociada, ela tem que voltar por Jeová. Não porque o filho não fala com ela. Não porque o amigo não fala com ela. Não, ela tem que voltar por Jeová. Mas há casos onde a pessoa simplesmente não quer mais voltar para a organização. Tá? Ela não quer mais voltar. Nesse caso, sendo seu pai, sua mãe, seu irmão, carnais, eu estou falando de relações carnais, você nunca mais vai olhar no rosto dessa pessoa? Você nunca mais vai fazer nada para essa pessoa, ver se essa pessoa não está passando por alguma necessidade física, se ela está passando mal? Imagine se essa mãe dessa jovem estivesse querendo simplesmente que ela a levasse no hospital, porque ela está tendo dores fortes no peito. E que talvez mais tarde, devido à negligência dessa jovem, ok? Ou porque talvez naquele momento era a pessoa que ela mais confiava para realizar alguma coisa, essa mãe acaba adoecendo, ficando com problemas maiores e possa vir até a falecer. Eu não estou querendo fazer apelos emocionais aqui. Claro que essa pessoa poderia ter outras que poderiam a conduzir ao hospital e ajudá-la. Mas veja, a família é muito importante. Então, se é verdade que Jeová, no tempo devido, ele vai fazer com que algumas pessoas deixem de existir, a Bíblia é muito clara nisso, né? Então haja essa divisão absoluta, essa ruptura, mas isso é Jeová quem fará. Não cabe a nós agirmos de forma a extrapolar os limites daquilo que é a disciplina. Então, o que eu percebo aqui é que me parece muitas vezes que a desassociação que é correta, é bíblica, às vezes é usada de forma fora de seu objetivo, mas para fazer com que a pessoa se sinta com vontade de voltar
porque perdeu os vínculos familiares do que por Jeová necessariamente, do que porque ainda endossa aqueles ensinos. Essa é a motivação errada, meu irmão. Se alguém deseja voltar para a organização, não é porque quer voltar a ter a amizade, o carinho, ou a presença, ou porque quer voltar a ter a associação com aquelas pessoas. Isso sim é importante, mas o objetivo principal não deve ser esse. Porque senão, na verdade, a associação, ou a melhor, a desassociação, tem sido usada como se fosse uma espécie de pressão psicológica a fim de fazer com que a pessoa queira retornar. Isso seria extremamente prejudicial. Extremamente prejudicial. Então, o que eu estou querendo aqui que você reflita, meu amigo, minha amiga, é o seguinte: a desassociação é bíblica, é correta, deve ser feita, mas existem limites. Nem todo desassociado é igual ao outro. Alguns são apóstatas. Alguns têm uma atitude como a de Satanás. Realmente se rebelaram e querem a dissolução de nossa fé e esqueceram de Jeová. Ou viraram as costas para suas normas. Já outras pessoas que estão desassociadas não agem assim. Amam Jeová e a fraternidade e estão fazendo de tudo para voltar o mais rápido possível, até frequentando as reuniões. E às vezes o processo é um pouco lento. Então, se nós agíssemos segundo o que consta aqui nessa publicação, aqui a Sentinela, ou no KM, nosso Ministério do Reino, conforme diz aqui, seria extremamente equilibrado. Mas se agirmos conforme mostra o vídeo, seria demais. Seria forçar demais, seria ir além daquilo que está escrito. E isso poderia nos prejudicar extremamente e nos trazer tantos danos mentais e psicológicos no futuro, dos quais talvez teríamos que levar muitos anos para nos livrar dos sentimentos negativos que iriam nos assombrar. Então, vamos refletir nisso. Vamos orar a Jeová, a fim de que os irmãos que estão na dianteira comecem a repensar a forma como eles têm orientado a tratar os desassociados.